Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Êxodo capítulo 20. Fala ali sobre os 10 mandamentos da lei. Então, diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirá, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele te realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado consagrado a Yahvé teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado, e o separei para ser um dia santo. Uma irritação no olho. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: Fala-nos tu e nós ouviremos. Nada nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Se você ler aqui Êxodo 20 e você for para Deuteronômio, gente, no capítulo 5, tudo isso aqui está escrito ali novamente. Por quê? Aqui Deus havia falado com o povo depois de toda aquela rebeldia deles, de toda aquela reclamação deles de tô morrendo de sede, porque vai nos matar aqui no deserto, porque não tem carne, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Aí, Deus, ele disse para Moisés que ele iria descer sobre aquele monte, que era para o povo se santificar. Para ir ali perto, Deus deixou um limite determinado entre o monte do Senhor e eles não podiam passar. Vamos supor, eles tinham que ficar aqui, o monte era aqui, eles não podiam passar, porque se eles passassem, eles seriam mortos. A ordem era que fosse apedrejado quem passasse aquele limite. Só que eles tiveram tanto temor de Deus, porque a fumaça era fumegante, aquela montanha, eles ficaram apavorados. Então Moisés foi o único que se aproximou, que tinha a ordem de se aproximar do monte. E Deus deu todas essas ordens para o povo. Se vocês querem ir bem, façam tudo isso aqui.
Então aqui Deus deu esses mandamentos. Por que foi necessário que Deus repetisse novamente, gente? Porque depois que Moisés subiu, na hora que Moisés foi subir, tá? Lá no monte, para que Deus escrevesse os 10 mandamentos, Moisés ele demorou lá um bom tempo. E quando Moisés chegou ali, o povo estava adorando um bezerro de ouro, ao qual eles tiraram os seus pendentes de ouro, os seus brincos, tudo que eles tinham, e entregaram para Arão, né? Praticamente eles obrigaram Arão ali, né, a construir, fazer aquele ídolo para eles. E Deus tinha acabado de dizer para eles, gente, que não era para eles terem imagem de escultura, se prostrar diante deles, fazer qualquer imagem que tem no céu, debaixo da terra e na água. Ou seja, não podemos ter, gente, imagens para adorar. Não podemos fazer esses objetos de escultura, de animais, de anjos, de peixes, de bichinhos. Isso pelo certo, né, pela palavra, isso é errado. A gente não pode ter essas imagens, estas coisas, né? Aquilo não pode servir de idolatria pra gente. Não que a pessoa não vai ter um enfeite, né, na sua casa, ela não vai cultuar aquele enfeite. Mas nós não podemos fazer, a palavra diz isso. E eles foram lá e fizeram um bezerro de ouro para quê? Para adorar. Depois de tudo isso aqui que eles ouviram e viram, eles ainda tiveram a audácia de desobedecer a Deus. Por isso que a palavra diz que Deus visita a iniquidade daqueles que o desprezam, gente. Aquele que despreza Deus, aquele que desobedece. Claro que aqui a parte do sábado, o Shabat, foi modificado quando Jesus veio. Ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Então Jesus curou no sábado. Jesus fez muitos milagres, muitas coisas no sábado. E também, cientificamente, a NASA comprovou isso, que devido ao dia em que Moisés pediu para que o sol se detesse em sair e a lua, né, em vir, ali ficou quase um dia, né, que parou ali o tempo. Depois, quando Isaías foi até a casa do rei lá, que ele falou para ele: coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Quando aquele rei se humilhou, pediu perdão para Deus, ele disse: volta lá e acrescenta mais 15 anos. Diz que eu acrescentei. E ali o relógio de Acás também sofreu uma modificação. E isso comprovado cientificamente, que o 7º dia deixou de ser o sábado e passou a ser o domingo, que nós dizemos, né, que é o dia do Senhor. Então, cientificamente isso foi constatado por esses relatos, né, que aconteceram na Bíblia, e foi a própria NASA, né, quem deu esse decreto ali, né, que cientificamente disse realmente, né, houve isso. Então um dia mudou, né, do sábado para o domingo. Claro que existem denominações hoje que ainda guardam o sábado, né, mas isso são doutrinas, então, né, não vamos discutir isso aqui. Então, só para você entender, mas os demais mandamentos, gente, continuam, todos os que estão aqui. Honra o teu pai e tua mãe, a fim, né, como diz a palavra aqui, ó, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que, né, de que venhas ter vida longa na terra. Não assassinarás, não adulterarás, não darás falso testemunho com teu próximo, não cobiçarás, não vai pronunciar o nome de Deus em vão. Aquela pessoa, não, eu juro por Deus, e está mentindo. E isso ela está jurando, ela está levando o nome do Senhor em vão. E isso é pecado, gente. Todos esses mandamentos aqui, Deus deixou para que a gente seguisse. E mais aqui,
em Deuteronômio, no capítulo 6, se você ler Deuteronômio 5, está escrito igualzinho tudo isso aqui que eu li para você, que está escrito aqui em Êxodo. Aqui em Deuteronômio 6, fala também, gente, dos preceitos, obedecer a Deus e viver feliz. Então aqui fala a lei principal, amar a Deus. Aqui, né, eu vou ler um pedacinho aqui de Deuteronômio 5:33, diz assim: andareis em todo o caminho que Yahvé vosso Deus vos orientou, para que vivais, sendo portanto felizes e prolongando os vossos dias na terra que haveis de tomar posse. Deuteronômio 6. Essas são as leis, isto é, os decretos, os mandamentos que Yahvé, o Senhor vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, olha o que Deus, gente, decretou aqui, tá? A principal lei é amar a Deus. E aqui Deus, ele disse, se vocês querem viver felizes, se vocês querem viver bem, se vocês querem viver bem, façam isso. Aqui a palavra é bem clara, gente, que o Deus ordenou, né, a fim de que coloqueis em prática na terra na qual estáis adentrando, com o objetivo de tomar posse dela. Se eu pretendo entrar na terra prometida, tomar posse dela, viver os milagres do Senhor, eu preciso obedecer. Eu preciso guardar esses mandamentos e esses preceitos aqui que o Senhor nos ordenou. E ele disse: sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que hoje vos ordeno, para os guardardes durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e se prolonguem sobre a terra. Gente, isso aqui não foi abolido do Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Isso Jesus falou e ainda acrescentou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu vou amar o meu próximo da mesma maneira. O bem que eu quero para mim, eu vou desejar para ele. Eu vou me colocar no lugar dele. Tudo que eu quero de bom para mim, eu vou desejar para o outro. Não é para invejar o que é do outro, não é para cobiçar o que é do outro. Então hoje, muitas pessoas são penalizadas pela desobediência.
porque não querem obedecer o que Deus deixou escrito aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas, não ter ídolos. Ídolos hoje, gente, não é só uma imagenzinha de escultura. Ídolos hoje é jogador de futebol, é blogueiro, é carnaval, é às vezes aquela pessoa que idolatra o marido, idolatra a esposa, idolatra filho, e Deus fica de lado. A prioridade da vida deles são todas estas coisas. A palavra diz que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, cuidado. Aqui Deus, ele nos deixou a direção de prosperarmos, de sermos felizes, de sermos pessoas bem-sucedidas, mas aqui ele disse, gente, portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência conforme te avisou, afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ou seja, Deus tem o melhor para nós, mas nós precisamos obedecer os mandamentos e guardar esses princípios por toda a nossa vida. Ensinar, gente, aqui ele fala, ensina os teus filhos. Quando você sentar no sofá, quando você for fazer uma refeição, fala de Jesus, fala da palavra. Quando você estiver caminhando com eles, aonde você for, fale da palavra. Fale como é que o povo sabia, as crianças, gente, tudo, a saída do Egito, tudo que é porque eles iam falando. As crianças sentavam para ouvir o que Deus fez, como livrou os seus pais do Egito, como eles passaram pelo deserto, a forma como eles viveram, falavam do maná, eles sabiam tudo. As pragas do Egito, o maná, a água que brotou da rocha, a forma como Deus fechou o Mar Vermelho e afogou, e ali terminou com os egípcios. Eles sabiam porque os pais falavam, os avós falavam. Conte história, sente com os teus netos, com os teus filhos, pegue a Bíblia. Leia para eles. Nem que você tenha que comprar uma Bíblia de criança para você ler aquela história com eles. Hoje o vô vai ler tal coisa, amanhã a avó. Leia, gente. Isso aqui é para gente praticar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando ela crescer, ela não vai se desviar do caminho, mas nós temos que ensina a criança. Isso é para mim e para você. É para o vô, é para a avó, é para o tio e para a tia, padrinho, para todo mundo. Nós temos que falar. Nós temos que ensinar. Não é só quando a criança vai numa escolinha bíblica, num cultinho de crianças, fica lá na escolinha da igreja enquanto os pais estão no culto. Lá eles ouvem a palavra. Não. Eles têm que ouvir dentro de casa. Eles precisam ouvir a palavra. Quando eu estou ouvindo as minhas pregações, meu filho pode estar ali olhando desenho, mas ele ouve o que eu estou escutando. Ele presta atenção. Se nós oramos, quando nós estamos orando por ele, que nem no domingo agora passado, nós vimos que era uma investida maligna. Ele começou a chorar. A gente disse, não, isso aí não é uma crise, porque ele não tem crise, em nome de Jesus. E aquilo, ele começou num choro do nada, e eu orei, meu esposo orou, e quando meu esposo terminou de orar por ele, ele disse amém. Então, gente, para você ver, eu oro com ele, e daí quando eu termino, ele diz amém. É assim, a criança tem que ser ensinada, gente, ensinada. Ela vai aprender vendo a gente orar, vendo a gente meditar, a gente lê uma historinha bíblica para ela. Senta aqui agora, nós vamos ler a tua Bíblia. Se ela já sabe ler, pede para ela ler para você. Agora você vai ler. Amanhã vai ser o fulano, hoje vai ser a ciclana. Cada dia um vai ler uma palavra. Gente, isso é ensinar. A criança tem que ter prazer de ir na casa de Deus.
Não é como aquela obrigação que nem os pais, vamos porque hoje é domingo, se a gente não for, o pastor vai ver que a gente não foi, amanhã tá chamando a gente, porque o que houve que não foi? Glória a Deus que o teu pastor faz isso. Pior, né, é se ele não desse, ou não desse falta daquela ovelha que não foi. Esse é um pastor bom, esse é aquele pastor que se preocupa com o rebanho. Então não seja uma ovelha rebelde. Guarde os mandamentos, pratique, gente, os princípios, os preceitos, a palavra de Deus. Aquele Deus disse que nós devemos praticar o que será bom para nós, para nossa descendência, gente. Por que lá em Tiago disse que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas nós precisamos ser praticantes? Só ouvir? Entra aqui, sai ali. Agora, quando eu ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, gera fé no meu coração, eu vou praticar, eu vou me examinar. O pastor deu uma palavra, eu vou me examinar. Deus, que nem a palavra dos altares. Nós fomos chamados lá na frente. Orem e vocês vão se examinar e vocês vão perguntar e vão pedir para o Espírito Santo mostrar que pedra falta no altar de vocês. Não sei se é 1, 2, 3, 10, não sei, ou se são todas, ou mais do que aquelas que foram citadas, mas cada um sabe de si. Então, cada um vai edificar seu altar. É individual, salvação é individual, gente, oração é individual. Claro, podemos orar uns pelos outros, devemos, mas aquela pessoa, ela tem que orar. Como eu falei no devocional anterior, oração, gente, é intimidade com Deus, oração de madrugada. Chamou, vou orar, busque a Deus, gente, enquanto você pode achar. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão querer a palavra e não vai ter quem pregue, gente. Vai ter gente sedenta, vai ter gente com fome, mas da palavra. E não vai ter ninguém para pregar aqui, não. Elas vão ter que se virar. Porque enquanto tinha, desprezaram. Enquanto podiam ouvir, tinham comichões nos ouvidos. Não, isso aqui não é para mim. Essa palavra é para fulana que ficou em casa, para o ciclano que não veio. Não, a palavra é para mim e para você. A palavra, né, que vem para nos edificar. A palavra vem para nos fortalecer, para nos renovar, para nos transformar. Transformando a nossa mente, transformando o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Porque quando a gente muda a forma de pensar, nós mudamos as nossas atitudes, gente. Quando eu olho para mim, me analiso, vejo os meus defeitos, vejo as minhas falhas, eu digo, Senhor, eu preciso ainda melhorar nisso. Eu já mudei, Pai, mas ainda não tá da forma como tem que ser. Me ajuda. É reconhecer, gente, que a gente precisa mudar, que a gente precisa, gente, passar por transformação. A gente precisa passar por uma lapidação. Você já viu um diamante? O diamante, gente, ele é bruto. Ele precisa ser lapidado até ele se transformar um diamante. E assim somos nós. Deus vai tirando as craquinhas, as crostinhas, as sujeirinhas, as raposinhas, Deus vai tirando. Quando eu e você permitimos. Quando eu e você dizemos, Senhor, tira isso. Me ajuda, porque eu não quero mais ser assim, Pai. Eu já melhorei um pouco, mas eu quero isso extinto da minha vida, Senhor. Eu já mudei nisso, mas eu preciso mudar completamente. Foi só uma parte. Tem mais. Então nós precisamos reconhecer e dizer, Jesus, eu preciso ser mudado. Quando eu preciso também praticar esses mandamentos, guardar esses preceitos, guardar esses princípios, gente. A lei principal é amar a Deus acima de todas as coisas. Olha o que Deus diz ali. Que, Israel, né, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor,
é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, gente. A boca vai falar do que isso aqui tá cheio. Aqui deve morar os mandamentos, a palavra, os preceitos, o temor, o amor por Deus, o amor pelas coisas de Deus, gente. Eu glorifico a Deus pela vida do primeiro pastor que eu tive, que já está na glória. E eu lembro dele, da esposa dele, com muito carinho. Porque Deus usou a vida daquele homem para me lapidar, para nos moldar, gente. Pensa no processo. Mas eu agradeço a Deus pela vida deles, porque Deus usou eles para que a gente tivesse base, para que a gente aprendesse a amar, a gente aprendesse a ter temor de Deus e das coisas de Deus. Quando eu era obreira lá, quando ele me levantou para obreiro, gente, o zelo daquele homem era tão grande que se a gente colasse o envelope de qualquer jeito, ele pegava e só faltava esfregar na nossa cara e dizia assim, ó: se fosse você que fosse receber isso aqui, você ia gostar? Aí tinha gente que quando o papel era para queimar ou para pisar em cima, recortavam de qualquer jeito. Ele pegava aquele papel, gente. Ele disse: não quero saber, eu quero ele bem recortado, porque esse dinheiro é da obra, é a oferta do povo, e o povo vai receber esse papel bonitinho. Isso é ter amor, gente, isso é ter zelo, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque se ele não tivesse ensinado a gente a ser assim, o que diz a palavra, gente? Não façam a obra de Deus relaxadamente. Ele estava ensinando a gente a não ser relaxado, não ser preguiçoso, desleixado, porque a gente tem aquela coisinha de procrastinar, de deixar para depois, não. Quando eu ia tirar xerox, depois que eles haviam sido transferidos, né? Aí o outro pastor que veio descobriu que lá tinha aquela guilhotina que a gente podia cortar os papéis. Aí eu ia lá tirar cópia e eu aprendi, eu pedi pro pessoal me ensinar. Aí eu trazia tudo bem recortadinho, bonitinho, e aquilo era rápido. Antes era tudo aqui, gente, ó, na tesoura. Quantas folhinhas nós tínhamos que recortar? Às vezes eu levava pro meu intervalo, né? No meu intervalo do meu trabalho, eu ia lá e começava a recortar. E tudo bonitinho. Porque amor, temor, gente. Eles nos ensinou isso, ter amor, ter temor por Deus, ter zelo pela casa do Senhor. Davi disse: o zelo pela tua casa me consome, gente. Ter zelo. Pega uma vassoura e vai ajudar a varrer a tua igreja. Vai ajudar a tirar o lixo. Amor, gente, zelo pela casa de Deus. Quando eu fui chamada, né, para ajudar na obra, primeiro a gente era cooperador. O meu desejo, gente, era ajudar a limpar a igreja. Não era ser obreiro, nunca almejei ser obreira na minha vida. O meu desejo era limpar a igreja, poder varrer, deixar tudo arrumadinho depois do culto, poder organizar, deixar os banheiros bonitinhos, tudo arrumado, limpinho, esperando as pessoas para a próxima reunião. Eu nunca fui com aquele desejo no coração, não, eu quero ir lá pregar, eu quero fazer. Não, gente, a gente não faz nada. E a gente começa servindo. Samuel começou no templo. Samuel aprendeu a ser sacerdote. Depois Deus chamou ele para profeta. E depois ele foi juiz. Tudo aquilo que nós fazemos com amor, com zelo, com dedicação, Deus ele vai acrescentando na nossa vida. A recompensa ela não é do homem, a recompensa é do Senhor. Então guarde isso no teu coração.
Faça as coisas para Deus bem feitas, gente. A palavra diz que aquilo que vira as nossas mãos para fazer, faça bem feito, seja no teu trabalho dando bom testemunho, faça bem feito, não faça de qualquer jeito, para o outro ter que refazer. Lá quando eu trabalhava na fábrica de calçado, se o calçado vinha errado lá da preparação, passava pela costura, chegava lá embaixo, era totalmente rejeitado, não tinha o que fazer. Então ele tinha que vir prontinho, bonitinho, desde lá de cima. Depois do corte, a preparação, a costura, aí ia para a montagem do calçado, daí chegava lá em nós, lá no acabamento, aonde vinha, né? Colocava aquela parte dentro, depois a gente colocava a sola, palmilha, bucha, aí indo, né, encaixotamento. Antes era revisão, antes passava por cera, passava por creme, então tinha suas etapas. E se não viesse bem certinho um para o outro, tinha que refazer. Então a gente não tem que estar refazendo as coisas. Quando vir as coisas na tua mão para fazer, faça bem feito, com amor, com zelo, dá bom testemunho no teu trabalho, faça correto. Errei, desculpa, fui eu. Assuma os teus erros. Não adianta, não sei quem foi. Pois é, foi você. Não, desculpa, fui eu errei. Eu cortei o que não era para ter cortado, eu mandei para frente o que não era para ter mandado, desculpa, foi falta de atenção. Então dê o bom testemunho. Que o Espírito Santo, gente, fale mais ao teu coração. Seja obediente, guarde os mandamentos, guarde os preceitos, os princípios do Senhor, para que você se dê bem, para que você viva em paz e você seja feliz, você e a tua descendência. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, Senhor. Que eles venham dar frutos, que eles obedeçam a tua palavra, que eles guardem os mandamentos, que eles amem ao Senhor acima de todas as coisas, Pai, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor. Que eles, Pai, coloquem o Senhor em primeiro lugar, aprendam a te priorizar, a ter temor, que é o princípio da sabedoria. Que esse povo aprenda a te buscar, Senhor, ter intimidade, orar, ser obediente, porque a tua palavra diz que o Senhor, Pai, prefere a obediência do que sacrifício. De que a desobediência do homem, Pai, é igual ao pecado de feitiçaria. Que as pessoas, meu Deus, tenham um zelo, tenham um amor por ti, pela tua palavra, pela tua presença e pelo que tu és, Pai. Que elas sejam cheias do Espírito Santo, cheias da tua graça, do teu amor, que elas tenham comunhão contigo. Que elas não façam como o povo de Israel, que na primeira oportunidade voltam para os ídolos, voltam a praticar as velhas coisas, mas que elas permaneçam no caminho, para que a sua descendência seja abençoada, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra, para que elas vivam em paz, sejam felizes, prósperas, Pai. Esta é a minha oração e é o que diz a tua palavra. E que o Espírito Santo fale mais em cada coração, que o Espírito Santo venha ministrar sobre estas vidas, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe grandiosamente, que o Espírito Santo fale muito mais ao teu coração, em nome de Jesus.